No vídeo de hoje a gente vai ter a análise completa da televisão CU8000 da Samsung, televisão de resolução 4K de entrada que eles estão lançando nesse ano de 2023, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim. E sem enrolar, já vamos começar direto falando da qualidade de imagem. E aqui a televisão tem os seus pontos fortes, mas também tem algumas coisinhas que poderiam ser um pouco melhor. As cores da televisão, por exemplo, fizeram um trabalho muitíssimo bom, especialmente em cenas mais coloridas. Inclusive nesse momento a gente está até mostrando para vocês algumas imagens comparativas da CU8000 ao lado da Q60C e da Q65C, que são televisões que ela é de uma categoria acima, e nessas imagens vocês podem ver que de fato a televisão CU8000, a depender ali da imagem que está passando pra gente, consegue entregar uma qualidade muito boa e bem próxima, inclusive, se comparado a televisões QLED, como a Q60 ou a Q65C. Apesar do ponto positivo em relação às cores, nos meus testes eu vi que o nível de contraste e o nível de preto da televisão poderiam ser um pouco melhores. Não que seja ruim, tá, pessoal? Inclusive a televisão possui um painel do tipo VA, que já é conhecido por mandar bem no contraste e no nível de preto, e sim, ela faz um trabalho legal aqui, mas levando em consideração que se trata de um painel VA, eu esperava que fosse um pouquinho melhor. Inclusive para essa parte do vídeo, onde a gente está mostrando para vocês cenas mais escuras, eu até recomendo que vocês aumentem o brilho da tela de vocês que vocês estão assistindo a esse vídeo, porque dessa forma vai ficar mais fácil de vocês identificarem esse tipo de questão. O lado positivo aqui é que a uniformidade do nível de preto da televisão é bem legal. Tudo bem que se tu for muito atento, tu vai ver ali que tem um pouquinho de vazamento de luz, mas pelo menos no caso da nossa unidade é algo ali que não chega a atrapalhar no uso normal. E se por acaso o contraste for uma característica importante para vocês, especialmente se você vai usar a televisão ali para ver filmes e séries, se você tiver condição, as televisões QLED, Q60C e Q65C vão entregar um nível de contraste melhor se comparado a CU8000, como por exemplo nessas imagens que vocês estão visualizando agora, e como vocês podem ver, a depender da cena, de fato as televisões QLED possuem uma vantagem legal se comparado a CU8000. E todas essas imagens que a gente está mostrando aqui para vocês nessa análise, comparando ali com as televisões QLED, são legais, pois dessa forma vocês conseguem ver de fato os pontos positivos da televisão CU8000, que de fato em vários momentos ela consegue entregar para a gente um resultado bem próximo se comparado às QLEDs, mas que sim, poderia ser um pouco melhor ali no contraste e no nível de preto, por exemplo, e dessa forma vocês conseguem ter uma base muito melhor para ver se vale a pena pegar a CU8000 ou se para vocês essa qualidade a mais das QLEDs em algumas cenas no caso, é o suficiente ou não para pagar um pouco a mais nelas. E antes de continuar com a análise, só lembrando pessoal que esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer, e a televisão CU8000 aqui atrás, como a maioria das TVs que a gente traz para o canal, a gente compra com o próprio dinheiro, então o apoio de vocês dando gostei nesse vídeo, se inscrevendo, deixando um comentário é extremamente importante pra gente, e também lembrando que se vocês são novos aqui no canal, estão pensando em comprar uma televisão nova, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar, o link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. E sobre a qualidade da imagem, ainda tem mais algumas coisas que eu queria falar nesse vídeo. A gente está testando a televisão CU8000 aqui no canal há alguns dias já, e durante os dias que a gente está testando a televisão, em 2 desses dias aconteceu um bug na televisão, onde em cenas escuras a televisão escurecia a cena de forma exagerada. Inclusive agora vocês estão vendo uma imagem ilustrativa desse momento ao lado da televisão Q60C, e vocês conseguem ver como de fato a televisão está muito escura, muito mais escura do que deveria inclusive. E para solucionar essa questão, a gente tinha que ou ligar e desligar a televisão, ou fazer algo mais simples, que é mexer em alguma configuração aleatória, como por exemplo diminuir e aumentar o brilho, e isso já era resolvido. De qualquer forma, como teve 2 vezes durante os nossos testes que isso aconteceu, eu queria deixar isso relatado aqui no vídeo. Até porque na primeira vez que esse bug aconteceu na televisão, eu não sabia que era um bug, eu achei que era de fato a televisão que tinha muita dificuldade de reproduzir cenas escuras. Eu descobri que era um bug porque no dia seguinte eu testei a mesma cena e vi que estava melhor. Inclusive vocês estão vendo agora a transição entre o bug e a imagem melhor, para vocês verem que realmente a imagem consegue ficar mais clara nessas cenas escuras, mas pelo menos nessa cena em particular não foi o suficiente ali no caso
para competir com a Q60C. E durante os nossos testes ainda teve um outro bug que aconteceu, que foi o seguinte: a televisão C8000 aqui atrás possui aqueles recursos onde você consegue pegar, por exemplo, a imagem original de um filme ou de uma série e deixar mais fluida na tela para a gente enxergar, algo que eu sei que muitas pessoas não gostam, mas eu sei que muitas pessoas gostam desse tipo de recurso. Eu testei isso aqui na televisão e de fato essa tecnologia funciona e faz com que a imagem fique mais fluida para a gente ver ali um filme ou uma série, enfim. De qualquer forma, durante os testes, em um dos dias que a gente estava testando, por algum motivo o recurso não conseguia deixar a imagem fluida como deveria. Inclusive, nesse dia em particular, onde deu esse pequeno bug nesse recurso, uma parte específica da tela estava inclusive meio que tremendo a imagem, como por exemplo nesses exemplos que a gente está mostrando agora para vocês. Repara que a imagem está dando ali uma leve tremidinha, como se fosse um defeito visual. É só um detalhe que eu estou comentando aqui, porque nos outros dias que a gente testou, esse recurso de fluidez funcionou super bem. Mas como teve esse bugzinho durante os nossos dias de teste, né, que no caso foi um dia só, queria também estar relatando aqui para vocês. Afinal de contas, nesse tipo de vídeo, a gente gosta de relatar de fato a experiência que a gente teve com a TV. Ainda sobre a qualidade da imagem, tem uma outra coisa que eu acho relevante de comentar, que é o seguinte: nos testes que eu fiz no YouTube, por algum motivo, em alguns vídeos no YouTube com suporte para HDR, a imagem da televisão C8000 ficava bem ruim, e para isso ficar mais evidente para vocês, a gente mais uma vez está mostrando imagens comparativas ao lado das televisões QLED, e vocês conseguem ver claramente que por algum motivo, em alguns vídeos em HDR no YouTube, não eram em todos, tá pessoal? Era só em alguns, a imagem da C8000 ficava com as cores bem esbranquiçadas e sem a intensidade correta, como vocês estão vendo nessas cenas. Como isso só aconteceu no YouTube em alguns vídeos em HDR, não acho que seja algo para se preocupar, a não ser, obviamente, que você seja uma pessoa que utiliza muito o YouTube, especialmente para ver vídeos em HDR. Nesse caso aí, de fato, já é uma questão aí para vocês estarem se preocupando. E aproveitando, pessoal, que nesse vídeo aqui a gente está mostrando para vocês várias imagens comparativas com a Q60C e com a Q65C, vale dizer que recentemente aqui no canal a gente fez uma comparação tripla entre essas três televisões. A comparação ficou bem legal. Se vocês depois quiserem assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo no campo da descrição. A gente deu vários detalhes, tem várias outras imagens lá para vocês verem de fato as diferenças entre essas três televisões. Mas caso vocês ainda não tenham visto outro vídeo, calma, não precisa ir lá agora, tá pessoal? Porque nesse vídeo de agora eu ainda vou dar algumas informações e mostrar algumas imagens extras que a gente não mostrou lá no comparativo. Então o ideal, de fato, se vocês estão pensando em comprar a C8000 aqui atrás, é assistir essa análise até o fim, que já vai acabar daqui a pouco, e depois ver o vídeo comparativo lá, que ficou bem legal. E vamos falar agora aqui em relação ao ângulo de visão. Nesse sentido, a C8000 possui um painel do tipo VA, e eu digo isso porque painéis do tipo VA não são conhecidos por terem um bom ângulo de visão, mas levando isso em consideração, dá para dizer que o ângulo de visão da C8000 é sim bem ok. Como vocês estão vendo nas imagens, quando a gente assiste de um ângulo lateral, sim, a imagem vai ficando mais esbranquiçada, mas levando em consideração que é um painel VA, faz um trabalho ok, mas também nada assim muito acima da média para a categoria. Em relação à experiência com jogos de videogame, aqui a televisão é bem básica, ela tem uma taxa de atualização de 60 Hz e não tem recursos como HDMI 2.1 ou VRR, por exemplo, mas ela tem um modo game que inclusive é ativado automaticamente, que serve ali para melhorar o input lag da televisão. De qualquer forma, se você é uma pessoa que vai jogar jogos de videogame, eu recomendo ainda mais que depois vocês vejam o vídeo comparativo que a gente fez entre as três televisões que eu mencionei anteriormente, o link vai estar aqui embaixo, pois lá a gente fala mais algumas coisas em relação a games e mostra mais imagens comparativas para vocês. Em relação à qualidade do áudio da televisão, aqui ela entrega pra gente uma potência de 20 watts, que é basicamente o mesmo que todas as outras televisões de entrada entregam pra gente. E em relação à qualidade do áudio em si, é uma qualidade ok, melhor, por exemplo, se comparado à BU8000 da Samsung, que a gente testou no ano passado. Então sim, aqui a gente viu uma evolução, mas ao mesmo tempo não é nada de incrível, mas dá pra dizer que é um trabalho ok pelo menos. Falando agora em relação ao sistema operacional da televisão, aqui ela utiliza o sistema Tizen, que em termos de aplicativo é bem completo, e durante os nossos testes ele não travou em nenhum momento e também não teve aqueles momentos de lentidões exageradas que a gente vê em outras televisões de entrada, por exemplo. Então pelo menos aqui é um trabalho bem ok
para a categoria. E vale a pena dizer que a televisão já vem com suporte oficial para aplicativos de jogos via streaming, como por exemplo o GeForce Now e o aplicativo do Xbox, onde vocês conseguem jogar jogos de console, por exemplo, ou de PC, sem a necessidade de um console ou sem a necessidade de um PC, fazendo tudo diretamente via internet. Apenas vale a pena lembrar para vocês que vocês precisam aí pagar uma assinatura separada para estar conseguindo aí usar os jogos desses aplicativos. Outro aplicativo que a televisão tem, só que agora é um aplicativo aí 100% gratuito, é o Samsung TV Plus, que é um aplicativo onde vocês conseguem estar assistindo a vários canais de TV a cabo, só que diretamente aí pela internet. Então tem vários canais, é bem fácil de estar utilizando e isso já vem ali instalado na TV. E ainda sobre o sistema operacional, a televisão tem um recurso onde a gente consegue assistir a 2 conteúdos ao mesmo tempo. Então você consegue, por exemplo, espelhar a tela do seu celular ou do seu notebook e ao mesmo tempo ver outro conteúdo, como por exemplo jogar um jogo de videogame, acessar o YouTube ou ver televisão, por exemplo. A gente testou e funciona. Apenas vale dizer que isso não funciona necessariamente para todos os aplicativos. Com o Netflix, por exemplo, a gente não conseguiu assistir Netflix e fazer outra coisa ao mesmo tempo, então é algo que vai variar, depender ali do que você quiser dividir na imagem na TV. E para encerrar essa parte sobre o sistema, vale a pena dizer que a televisão tem suporte para assistente de voz da Bixby e também da Alexa. Falando agora em relação ao visual e ao design da TV C8000, a parte mais legal aqui é a finura da televisão, porque ela é extremamente fina, muito mais fina que a concorrência, por exemplo, e até mais se comparado a televisões mais premium de outras marcas, então isso é bem legal na televisão. No entanto, dá para ver que a construção em si da televisão é mais simples, algo que eu já esperava, levando em consideração que se trata de uma televisão de entrada. Só para isso ficar mais claro para vocês, por exemplo, eu sei que vocês não vão conseguir ver aqui no ao vivo, mas a gente separou uma imagem para mostrar para vocês que aqui na parte lateral está escapando um pouco de luz da televisão, como por exemplo vocês estão vendo nessa imagem agora. É algo bem mínimo, mas é algo ali que mostra que a construção de fato poderia ser um pouco melhor. Eu até iria preferir que a televisão fosse um pouco mais grossa e tivesse uma construção mais premium, por exemplo. Pelo menos eu ia achar melhor se fosse assim. E ainda sobre o visual da televisão, ela possui 2 pezinhos laterais que a gente consegue inclusive estar ajustando a altura da televisão. Então a gente consegue colocar a televisão um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo e no nosso caso a gente já está usando ela o mais alto possível. E falando agora em relação ao controle remoto da televisão, ele tem uma coisa que é bem legal, que é o fato dele funcionar sem a utilização de pilhas. Ele carrega via energia solar ou via energia da sua luz de casa, mesmo que atinja o controle, ou via USB se você preferir. Então isso é algo bem interessante. De qualquer forma, é um controle bem simples. A cada ano que passa, a Samsung está cada vez diminuindo mais o controle deles, algo que particularmente eu acho não tão interessante assim. Eu acho que os controles dos anos anteriores tinham uma construção melhor e tal, mas enfim, aqui está o controle da televisão e no geral funciona bem. Mas enfim, pessoal, no final das contas, será que vale a pena estar comprando a C8000? Sim ou será que não? Antes de dar a resposta e eu dizer aqui o que eu faria, apenas lembrando mais uma vez, se você chegou até esse momento do vídeo e ainda não deu gostei, não esqueça de dar gostei, pessoal, é super ultra mega importante pra gente. Fazer esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, então contamos muitíssimo aí com o apoio de todos vocês. Também dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês realmente estão inscritos no canal para não perder os próximos vídeos. E mais uma vez lembrando, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão para comprar, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, é de graça para entrar e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece de fato uma TV com uma boa oferta, tem uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, o link está aqui embaixo caso queiram entrar. Mas enfim, pessoal, vale ou não vale a pena estar comprando a C8000? Eu vou dizer aqui para vocês o que eu faria e eu espero que de alguma forma isso ajude vocês. Eu faria basicamente o seguinte: se eu tivesse interessado na TV CU8000 e se fosse nas versões de 50, 55, 65 e 70 polegadas, nesse caso, primeiramente, eu daria uma olhada nos preços da Q60C e Q65C. Se por acaso os preços estiverem próximos e para vocês não seja tão difícil assim pagar esse pouquinho a mais nas televisões Q60 e Q65, eu teria uma preferência em ir direto para essas televisões QLED, pois apesar da CU8000 em várias imagens entregar uma qualidade muito boa e muito próxima das televisões QLED, vão ter outras situações onde as televisões QLED vão ter ali uma vantagem legal. Então, se a diferença de preço não for muito grande para vocês, acho que sim, vale a pena partir direto para Q60C e para Q65C. E obviamente, pessoal, que essa é só a minha opinião, tá? A gente está mostrando as imagens para vocês e dessa forma vocês conseguem ter uma visão mais clara
sobre o que fazer. E, inclusive, também recomendo que depois vocês deem lá uma olhadinha no outro vídeo, caso ainda não tenham visto, da comparação das 3 televisões, porque dessa forma vocês vão aí ter mais certeza ainda e mais informações para fazer a escolha certa. E se por acaso vocês estão interessados em pegar uma televisão menor de 50 polegadas ou maior que 70 polegadas, nesse caso daí a CU8000 acaba sendo a única opção, já que as TVs Q60 e Q65 não estão disponíveis nestes tamanhos. Então, se esse for o seu caso, daí sim acho que acaba sendo mais interessante ir ali na CU8000 da Samsung. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha ajudado vocês. Se por acaso ficou alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo no campo de comentários, ou quem sabe dar uma olhadinha lá no outro vídeo onde a gente comparou as 3 televisões. Dessa forma, acho que tudo vai ficar bem mais claro para vocês. E inclusive, se vocês já tiverem a CU8000, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da televisão para estar complementando esse vídeo. De forma geral é isso, agradeço aí o apoio de todos vocês, valeu, falou e até a próxima!